O medo bloqueia, ele pode bloquear a capacidade de raciocinar e a sua capacidade de julgar. Quando você não raciocina, você não julga, não consegue distinguir mais o que é certo e o que é errado. Olá, estamos começando mais um Name on Talk, gravado aqui na sua Livraria Santos do Shopping Pontal, em Porto Alegre. Hoje está comigo, novamente, Giovanni Piaggio Cardoso, coronel da Reserva do Exército e filósofo. E dessa vez falaremos sobre justiça e liberdade. Você que acompanha aqui já o Name on Talk sabe que ele é coronel da Reserva do Exército Brasileiro, já comandou os colégios militares de Porto Alegre e de Santa Maria, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras e filósofo, mas principalmente muito admirado pelos seus alunos e pelos seus ex-comandados. Coronel Piaggio, vou aí buscar o senhor. Meu amigo, Coronel Piaggio, Mais uma vez, muito obrigado. Privilégio recebê-lo aqui mais uma vez e vamos de novo filosofar. Vamos tentar, né? Vamos lá. Hoje vamos falar sobre justiça e liberdade, que são assuntos que sempre interessam, né? São atemporais, né? Então vamos lá. Como eu digo sempre aqui, eu gosto de começar pelo começo. O que é justiça? É fazer a coisa certa? Qual é o básico disso aí tudo? Os dois temas são muito densos, né, e amplos, né? Ao longo da filosofia, os dois são muito abordados, né? É um desafio muito grande falar sobre a conexão, primeiro individualmente de cada um e também a conexão entre eles, né? Então, na última vez que nós tivemos aqui, nós falamos que a justiça, ela é uma das virtudes cardeais, né? E ela é pautada, baseada no mérito. Bem, e então, começando por aí, o mérito ele só é entendido ou julgado por meio da razão. Não sem motivo, as virtudes cardeais começam com Platão e a partir dali, por meio da razão, é que você busca essa necessidade de entender o ser humano. É uma visão antropológica da filosofia que não digo que se opõe, mas se contrapõe à visão cosmológica anterior que visava buscar o entendimento do cosmos, né? Com Sócrates e Platão, isso muda, passa o centro do entendimento, da busca da verdade, passa a ser o ser humano, e aí então nasce a virtude cardeal justiça, uma delas, né? Em que o mérito é fundamental. Mas não é só na virtude cardeal justiça que a gente pode conceituar, né? Existe uma coisa que é muito cara para o ser humano, não é fazer justiça, mas quando o próprio ser humano é injustiçado, né? Com o passar do tempo, direito romano, a evolução das sociedades, né, nós tivemos aí, por exemplo, a questão da legalidade das leis, o império das leis, né, lá no John Locke, etc., né, e depois a legitimidade. Então, eu acho importante a gente ressaltar essa dicotomia entre legalidade e legitimidade, para que a gente possa pegar um outro ângulo, um outro aspecto da justiça. Nem tudo que é legal pode efetivamente, às vezes, ser justo. Há até uma citação do Ronald Dworkin, um pensador contemporâneo, né? Uma lei injusta, para ele, né, não merece ser cumprida. Então, por quê? Porque só injusta a partir do olhar do povo. Da sociedade. Porque o legislador, ele acha justo, tanto que ele fez. Porque o que ocorre? As leis, elas tentam traduzir o que a sociedade já está fazendo, né? Então, existem legisladores que até falam, uma corrida contra o tempo das leis, vamos dizer assim, representarem o que a sociedade pensa. Vamos pegar um exemplo aqui, o caso da escravidão. A escravidão era legal em alguns lugares, mas a sociedade começou com o tempo a entender que aquilo não era justo, era imoral, né? Então levou-se um tempo para que a legalidade passasse a ser legítima. A lei traduzisse efetivamente
o que era legítimo. Então, a legitimidade ela é mais ampla do que a legalidade. E aí, quando essas. Então, voltando ao Ronald Dworkin, quando essas duas coisas se juntam, legalidade e legitimidade, nós temos uma integralidade. É quando então a sociedade anda, a lei traduz exatamente o que é justo e o que não é. Então seria mais ou menos tipo quando o povo aceita o que foi previsto como Como lei, lei. exatamente. Basicamente isso. Basicamente isso. Mas isso é só um pensador, o Ronald Dworkin. Mas uma das outras características que a gente tem que referendar aí, falar sobre a justiça, é que não há justiça sem verdade. Você tem que. Por isso o ser humano busca o tempo todo a verdade. Né? Agora, o que é a verdade? Isso é um outro ponto a ser discutido. A verdade, alguns dizem que ela é intangível, porque você está o tempo todo em busca disso. Um dos mecanismos que nós humanos criamos é, por exemplo, a ciência. A ciência está sempre evoluindo em busca da verdade. Não é que ela não exista, ela exista. Ela existe, só que nós estamos o tempo todo atrás dela. Então aí você tem o seu ponto de vista, o ouvinte, né, tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu. Então esse conjunto de pontos de vista, esse diálogo, esse contraponto permite que nós chegamos a um consenso. Naquele momento, aquilo passa a ser algo parecido com a verdade, porque ela ainda está sendo buscada. A tua opinião muda, a minha muda, a do ouvinte muda e novamente temos um outro consenso. Então a verdade está sempre sendo buscada. Né? O senhor está falando aí agora, me veio uma imagem que para mim é uma das que melhores descreve essa situação, onde está assim, vamos supor, tá eu aqui e o senhor aí. Aí aqui no meio tem, para mim, o número é 6. Para o senhor é 9. É 9. E eu estou certo. Sim. E o senhor também. É. Aí só muda o ponto de vista. Né? Só que existe, vamos dizer assim, a verdade como, vamos dizer assim, a pedra bruta. Ela está lá, entendeu? Dependendo do ponto de referência, ela pode ter versões, mas ela está lá. 6 é 6, 9 é 9. Entendeu? Então esse é o ponto aí que a gente tem que. Mas isso aí pode ser até uma outra oportunidade de a gente falar mais sobre isso. Mas o que eu quero me referir é o seguinte: não há justiça sem que você clarifique a verdade. Ou pelo menos aquilo que se entende factualmente como verdade naquele momento. Né? Não necessariamente a verdade completa, mas aquilo que se entende como verdade naquele momento. Circunstancialmente, etc., os fatos vão corroborar. Então, para que haja justiça, você tem. Só que como que você vai buscar a verdade? Esse é o ponto. Porque a verdade tem muito a ver também, me veio aqui agora a cabeça, né? Com a questão do consenso, né? Porque, por exemplo, Inter e Grêmio jogando. O Inter ganha. Para os colorados, qual é a verdade? Isso foi bom que aconteceu. Sim. Para os gremistas, foi ruim. E agora? Né? Quer dizer, a gente volta para o 6 e para o 9 de novo. Os dois estão certos. Aí tem a ver com o seu sentimento, tem a ver com sua percepção. Então, a verdade, na verdade, é o consenso, é isso? Não necessariamente. Não necessariamente, entendeu? Porque o consenso ele pode se modificar mais à frente. Tá, mas no momento. Por isso que eu disse, circunstancialmente. Momentaneamente, aquilo é o que se possa entender como um princípio de verdade. É preciso que se entenda o seguinte: a verdade ela está em algum lugar. E nós estamos o tempo todo em busca dela. Né? E por isso que a gente tem que. Não é um relativismo, é até um objetivismo. Nós temos que entender isso como. Mas existe uma verdade absoluta? É possível que exista. E é possível que a gente tenha a humildade de entender isso. Tipo assim, agora é dia. Ninguém vai contestar isso. Por exemplo, nas extremidades da Terra, por exemplo, 10 horas da noite ainda é dia, só que já é hora de dormir, por exemplo. Né? Então, e os nossos sentidos, que nós humanos precisamos dos sentidos para nos apropriar da realidade, que é uma forma de verdade. Né? Os sentidos nos enganam. Então, a verdade sempre é algo a ser buscado.
Aí vem aquela velha, antiga, né? Antiga pra gente, né? Tem jovens nos assistindo aqui agora. Aquela velha máxima de colocar uma água temperatura ambiente aqui no meio, Sim, né? Aqui a mão na água quente, aqui a mão na água gelada. sim. Tira as duas e traz para cá. Aqui saiu da quente, vai achar essa aqui gelada. É, Aqui saiu da gelada, vai achar essa aqui quente. é, E agora? É o sentido, é. né? O sentido nos engana. Nos engano. Então, esses três aspectos são importantes: a questão do mérito, a questão da legalidade e do que, ao consenso, da legitimidade, e a questão da verdade. Então, com isso, a gente tem três aspectos relacionados à justiça para a gente pensar. Mas eu queria me deter um pouquinho mais, né, na questão da verdade. Porque não há como buscar a verdade se você não é dotado de razão, da racionalidade. Você só pode buscar a verdade se você racionalizar. Porque o instinto é uma paixão que também nos engana. Nós somos dotados de razão e instinto. Então, a razão é uma característica do ser humano, o argumento, né? Então, o silogismo aristotélico, a falácia. Porque quando você. Só para o pessoal lá que está nos assistindo também, todo mundo entender, o que é o silogismo? O silogismo é a formatação da busca da verdade. É uma premissa, outra premissa e a conclusão. Tá. Né? Só para a gente poder. Obrigado por me perguntar isso, porque fica talvez. O que é? Não fica claro. Então, a premissa, uma premissa, uma premissa, uma conclusão. Isso é argumento que se utiliza da razão, que é uma característica humana. Né? Assim como também é o amor e o ódio. São características humanas. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você, por meio da razão, quem é dotado de razão, ele precisa ter liberdade para racionalizar. E aí que está o encontro entre liberdade, um dos pontos de contato entre justiça e liberdade. Não há justiça sem que você tenha liberdade para pensar. Né? Você precisa da liberdade de pensamento, que é uma das últimas fronteiras de humanidade, né, nossa, para poder racionalizar e buscar a verdade. Como é que você vai conhecer a si mesmo se você não pensar antes? É uma coisa cartesiana, inclusive, né? Penso, logo existo. Essa sua frase aí, não há justiça sem a liberdade de pensar. Tomara que esse programa aqui seja assistido em alguns cantos de Brasília, lá, né? Ah, pois é. Mas aí nós podemos discorrer um pouquinho mais aí, quando a gente fala sobre liberdade, a gente pode discorrer um pouquinho mais sobre isso, porque tem, tentando adiantar um pouquinho aí a história, né? Existe o domínio do pensamento, ou a tentativa de, vamos dizer assim, de controlar o pensamento, né? Isso é antigo, né, Coronel? Sim. Essa ideia de tentar controlar o pensamento das pessoas. Porque é poder, né? O próprio Concílio de Nicéia é um momento que os caras sentaram para isso, né? Exato. E agora? Vamos decidir o que esse povo vai pensar. Vamos criar uma narrativa aqui para poder justificar algo que nós queremos. Que é do nosso interesse. Pelo nosso interesse. É uma questão de poder. Exatamente. E sobre liberdade. Somos livres? Bom, isso é uma outra pergunta interessante. Sartre dizia que nós somos condenados, né? Somos escravos da liberdade. Né? Mas Sartre era, vamos dizer assim, um existencialista, né? Quase libertário. Vamos tentar traduzir dessa forma. Né? E essa liberdade nos causa uma certa angústia. Tem uma coisa do outro pensador, o Heidegger, né? Nos causa angústia e medo. Né? Então, às vezes às vezes a gente não quer, de modo geral, o ser humano, entre a necessidade e a segurança e a liberdade, ele prefere a necessidade e a segurança. Então, entre eu ter um emprego seguro, mas que não me dá a oportunidade de saltar muito, mas eu estou seguro, estou na minha casa, tenho comida, e entre a iniciativa privada, em que me permite que eu vá à falência ou enriqueça, eu prefiro, às vezes, a segurança. Mas também não dou asas à minha liberdade. Famoso pouco mais garantido. Pois é. O ser humano vive esse dilema. O ser humano vive esse dilema. Né? Você sabe que essa frase ela chega a me dar arrepio. Pois então.
Pois então. Agora tem gente que gosta, né? Exato. Mas eu falei do Sartre aqui, mas eu queria também voltar ao Platão, né? Eu sou um pouco tendencioso ou apaixonado pelos pensadores da antiga Grécia, né? Porque Sócrates tem uma frase atribuída, ele conhece a ti mesmo. Isso. Né? Essa busca racional de você livremente, de forma autônoma, certo? Buscar a verdade em você. Só conhecendo a você, você consegue reconhecer o outro como um igual a você. Olha que interessante, né? No momento em que você conhece a si mesmo, você vê que você é frágil, você tem virtudes e que o outro é frágil e tem virtudes. Nesse sentido, você já começa a um julgamento mais racional, a uma tentativa de buscar justiça. Primeiro para você, depois para o outro. Né? Então veja como que é importante a gente ter essa necessidade de você buscar primeiro a verdade em você por meio da razão. E isso acontece de forma autônoma. Você precisa ter liberdade de pensamento. Você precisa estar livre. Você precisa ter condições de se autocriticar. Né? Isso é uma coisa meio kantiana. Immanuel Kant, né, pensador alemão, que falava sobre heteronomia e autonomia. Essa dicotomia, essa antítese, vamos chamar assim, entre autonomia e heteronomia, é uma coisa bem de Immanuel Kant. Né? Então, Heteronomia? heteronomia é quando você se deixa controlar pelo raciocínio do outro. Você segue o que o outro te diz, né? Sem que você individualmente critique isso. A autonomia é justamente uma forma de liberdade que permite a você se posicionar mesmo contra o senso comum. A autonomia é dos líderes, a heteronomia é dos liderados. Mais ou menos assim. Os liderados podem também ter autonomia, mas aí vão entrar na questão da legalidade, vai seguir a lei. Essa coisa da filosofia é uma coisa muito interessante, Cornel, porque é um enredo assim, né? Mas no fim tudo se conecta, né? Tudo se conecta. E a gente vai estudando a filosofia. Inclusive, quero lhe dar os parabéns, que o pessoal tem entrado muito em contato comigo, falando sobre as suas participações aqui. Né? Que bom. Suas participações com muita consistência, com muita simpatia. Né? Isso é legal, né? E Cornel, a questão, o senhor falou que ter razão para ter justiça e tal, né? A justiça, ela é igual para todo mundo ou depende aonde o cara nasce e quanto ele tem de dinheiro no bolso? A justiça independe, na minha opinião, tá? Isso vou deixar claro, é uma opinião. Independe da condição financeira ou da posição social que você está. Porque justiça. Pelo menos deveria ser independente. Justiça é um ato racional de fazer a coisa certa. Você sendo pobre, você sendo rico, você sendo muito poderoso ou não sendo poderoso, isso é individual. É individual. Então não depende do que você pensa, do que o outro pensa. Depende da minha autonomia e a minha capacidade de julgar com base em princípios, em valores, né? Por exemplo, na capacidade de me entender como ser humano e respeitar o outro ser humano como um igual a mim. Né? Isso também tem até uma coisa meio cristã, né? Já que estamos falando de filósofos, vamos falar de um aqui, né? Vamos falar de Cristo, por exemplo, que ele falava em amar o próximo como a ti mesmo. Que na verdade é uma tradução do que o Sócrates teria dito anteriormente. Conhece a ti mesmo, para que você possa, ao se conhecer, conseguir conhecer o próximo e entender as razões do outro, certo? Então, mas para isso você precisa ser livre. Eu queria fazer uma parte aqui, uma pequena colocação. Existem vários tipos de liberdade. E isso tem que ficar também. Então, vamos lá. Liberdade de pensamento, eu já falei, que são liberdades civis. Liberdade de pensar e de se expressar. Né? Liberdade de ir e vir. Né? E são liberdades civis. Existem a liberdade política, por exemplo, a liberdade de voto, né? de decidir quem é que vai conduzir a sociedade durante um determinado tempo. Tá? A liberdade de imprensa, não é?
A liberdade religiosa também é outra liberdade civil. A liberdade econômica. Liberdade econômica, livre iniciativa. Por exemplo, eu quero investir em arroz, eu quero investir no setor imobiliário, entendeu? E não alguém que diga para mim, não, agora você vai produzir arroz porque eu quero que você... Não, eu vou produzir aquilo que eu me sinto confortável, aquilo que eu sei fazer. Isso é um tipo de liberdade, né? Então, existem várias formas de liberdade, mas a básica, a que nos distingue até, inclusive, de outros seres, é a última fronteira de humanidade, é a capacidade que você tem de pensar autonomamente, de você racionalmente decidir, né? Então aí que está o ponto de contato importante entre liberdade e justiça. Eu queria citar um pensador aqui, que está muito famoso aí, muita gente fala, né? Orwell. Uhum. Orwell, no filme 1984, ele fala justamente sobre isso, sobre o domínio do pensamento, né? Claro que no caso ali é uma crítica, no livro 1984, é uma crítica aos regimes totalitários, seja de que matizes Ele foi escrito em for. 57, se não me falha a memória. Na década de 50. 50 ali, 40, né? 1948, né? 84, Não, o 1984. título é 1984, mas o livro foi escrito em 48, até onde eu me lembro, né? Eu tenho na memória 57. Isso. O senhor que é o filósofo aqui. Mas o fato é que o Orwell ele faz. Ali tem, por exemplo, o Ministério da Verdade. Isso é da verdade. O Ministério da Verdade tinha a função de desinformar, né? Porque o objetivo era controlar a verdade. Pronto, quando você controla a verdade, você controla o pensamento. Por conta disso, você retira do ser humano a capacidade de julgar. E aí você já não sabe mais o que é justo e o que é injusto. Nesse livro, 1984, que fala daquela comunidade que era controlada pelo Grande Irmão, né? Sim, o Grande Irmão. Dali, você que está nos assistindo aqui agora, uma curiosidade, dessa narrativa desse livro, 1984, que surgiu as bases do programa Big Brother. O Big Brother, Da Inclusive, houve aí uma briga jurídica, até onde eu me lembro, sobre um plágio, etc. Sim. Né? Não sei se foi provado ou não. Mas falando em liberdade, eu vou lhe fazer um convite. Sim. E o senhor tem a liberdade de aceitá-lo ou não. Perfeito. Vamos tomar um chá? Como dizia o Sartre, né? Eu sou escravo da liberdade. Eu posso decidir tomar ou não. Mas eu vou tomar porque eu sei que é bom. Excelente. Eu já conheço, eu sei que é bom. Sabe que é bom, né? Hoje nós recebemos de novo aqui o Earl, esse nome é difícil de dizer. Earl Grey Special. Olha só, Special. É diferente esse nome, né? É aqui da nossa parceira, a T-Shop, que fica aqui no térreo. Perfeito. Do Shopping Pontal. Aqui está o seu Stroopwafel, né? Que virou tradição de aqui no programa tomar um chá. Tá certo. E degustar um Stroopwafel da Moinho Wafers. Aí na sua tela está o telefone deles também, como contato do T-Shop. E o Stroopwafel, caso você não tenha aí na sua região, em qualquer lugar do Brasil, e queira para você ou de repente para revender, nesse telefone aí na tela você pode pedir para o Brasil inteiro. Enquanto o senhor prova o seu chazinho, o seu Stroopwafel, vou dar alguns recados aqui, tá? Perfeito. Então, você empresário, empresária, nós estamos aqui no sul, né? Então a gente fala para gauchada, mas quem está no norte, nordeste também vai ser beneficiado com essa informação. Pare de perder vendas porque o seu produto está longe do seu cliente. Com a Alfa Centro, a sua empresa poderá armazenar em São Paulo, com um investimento muito pequeno, com redução nos custos tributários, um prazo de entrega muito menor e com fretes mais baratos. Então, a Alfa Centro, que os contatos estão na sua tela, é a solução operacional para você em São Paulo. Aproxima, né? Fica mais fácil. Sim. Vai fazer algum evento? Vou lhe dar uma sugestão. Use a bilheteria eletrônica da U-Tickets. A U-Tickets é o que eu uso quando me apresento no teatro, né? E tem uma palavra que eu sempre esqueço essa palavra. Instintiva, é isso aí, né? É instintiva? Não é instintiva, acho que é. Bom, intuitiva. Não, intuitiva, obrigado. A Briana está ali para nos salvar, né? A plataforma da U-Ticket é muito intuitiva, então o cara rapidamente entende como é que funciona e compra o bilhete ali. E para quem está contratando, ele é muito barato e funcional, né?
Você que está, eu tenho dito que estou em todos os programas, você que está nervoso, que acha que a confeitaria Maomé fechou, não. Eles trocaram de endereço. Eles ficaram mais de 40 anos na Redenção e agora estão, os doces bárbaros da Maomé estão na Vicente da Fontoura, ao lado do Zafari Ipiranga. Vá lá e fale com o nosso amigo Antônio e com a nossa queridíssima dona Terezinha, fez 96 anos recentemente, né? Vai viajar? Eu estou indo viajar hoje à noite, né? Para vários destinos do Rio Grande do Sul ou boa parte do Brasil, os ônibus da Ouro e Prata oferecem a você pontualidade, segurança e conforto. A gente fala muito, andar de avião, mas o ônibus ele sai sempre no horário certo, né? Pontualidade é Não tem aquele importante. negócio de ficar na esteira esperando bagagem, é tudo rapidinho, né? Sim. Sem conforto. Então, Ouro e Prata, tudo para você chegar bem. Tá sem ideia de como presentear alguém que você não sabe o que a pessoa gosta? Aí, livro. Livro é um presente barato, inteligente e eterno. Um livro com uma dedicatória sua é a única coisa que a pessoa guarda para o resto da vida. Então, vai em uma das 17 lojas da Livraria Santos ou, se você não está nem em Rio Grande do Sul nem em Santa Catarina, o telefone que está na tela, você faz o seu pedido e eles enviam pelo correio para sua casa, né, com todo conforto. Aqui no Neyman Talk acontecem grandes conversas que merecem grandes defesas. Então, precisando de defesa, fale com os advogados Dr. Evandro Raul dos Santos e Dr. Felipe Griff. Os telefones estão aí na sua tela também. E aí, Cornel, gostou do chazinho esse aí também? Muito bom. Provou o... Sim, provei. Eu vou guardar aqui para comer depois, entendeu? Aliás, você que está vendo aqui o Stroopwafel Comi agora um todo dia pedacinho. agora no programa, eu vou confessar, acho que eu não fiz isso aqui no ar ainda, né? Mas quem me apresentou o Stroopwafel foi o Coronel Piage. Pois então. Inclusive, outro dia nós nos encontramos com o William, né? Sim, Você conheceu sim. o William, que é o holandês que trouxe isso para o Brasil. Uma simpatia. Né? É uma simpatia, né? É. Foi muito legal aquele encontro ali, né? Então vamos lá. Ser livre é fazer o que se quer ou tem aí um limite que a gente não vê? A liberdade, ela tem aí, vamos citar um outro autor até que eu não tinha, o Stuart Mill, né? Tem vamos dizer assim, um artigo, um tratado, né, sobre o princípio do dano, né, em que ele fala da responsabilidade, né? Veja bem, a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão, elas são princípios de humanidade, é um direito humano fundamental, até é prescrito na Carta de São José. Os direitos humanos, a Carta de São José, são uma tentativa natural, né, de se traduzir princípios como nortes de conduta para a humanidade, né? Então, voltando ao Stuart Mill ele fala que o princípio do dano é uma questão de responsabilidade. Então, você pode pensar, você tem liberdade de pensar, e você tem liberdade de falar o que você quiser, mas você será responsabilizado pelo dano que você causar. Certo? Então, eu diria que o limite da liberdade é a capacidade que o ser humano tem de antemão pensar o dano que pode causar ao outro. De novo, voltamos ao amar o próximo como a ti mesmo. Será que eu gostaria de falar isso? Será que eu gostaria que o que eu estou falando, será que seria bom que o outro falasse para mim? Então, aí você já faz, não diria que seja uma autocensura, mas é um mecanismo de controle interno que permite, vamos dizer assim, você ter uma sociabilidade melhor com o próximo. No mínimo isso. Isso não significa que verdades que talvez não, que sejam desagradáveis não tenham que ser ditas, né? Nós nos conhecemos há muito tempo. Vai fazer 40 anos. E eu considero que a camaradagem, a amizade, ela se traduz exatamente pela liberdade que um ser humano pode ter de falar aquilo que o outro talvez não queira ouvir. Me veio uma frase aqui agora, e o senhor concorda com ela. Acabou de chegar. Sim. Né? A liberdade esbarra. Como é que é? Perdi a frase. A liberdade esbarra nos riscos da contrapartida negativa que a sua atitude pode gerar para você. É um princípio do dano.
uma tradução do princípio do dano do Stuart Mill. Ah, já tinham pensado isso antes? O Stuart Mill, então, me copiou. Exato, exato. É uma tradução sintética do princípio do dano do Stuart Mill. Mas, Coronel Piaggio, infelizmente, que nem eu digo assim, em algumas entrevistas aqui, se nós tivéssemos aqui agora uma plateia presencial, eu tenho certeza que o pessoal ia fazer, tá acabando. Mas Né? me permite, eu quero falar só Se ele faz feliz. uma das limitações da liberdade muito importante. Você falou sobre limitação da liberdade. Uhum. Tem a limitação interna, que é essa que nós comentamos anteriormente, e tem a limitação externa, que é o medo. O medo. O medo, ele pode ser imposto por uma verdade considerada absoluta, por meio de um poder impositivo. O Heidegger, pensador alemão, mais uma vez os alemães, né? O Heidegger ele falou sobre o medo e a angústia. O medo bloqueia, ele pode bloquear a capacidade de raciocinar e a sua capacidade de julgar. Quando você não raciocina, você não julga, não consegue distinguir mais o que é certo e o que é errado. Orwell, voltando a Orwell falava sobre isso, né? Então há um medo impositivo, e que você retira a sua liberdade de se expressar, por conseguinte, a de pensar, e aí você deixa de ser o quê? Deixa de ser humano. No momento que você perde a liberdade de pensamento, você perdeu a sua humanidade. Uma das características da humanidade. A outra é perder a capacidade de amar. Excelente. Dá vontade de ficar um dia aqui gravando, né, Tia? Mas realmente o tempo tá. Eu fico ouvindo aqui e olhando para o reloginho ali que está passando o tempo. Sim, eu né? entendo perfeitamente. Mas então, eu preciso ter a liberdade de terminar com a nossa conversa aqui hoje, né? Tranquilamente. Mas você que está nos acompanhando, com certeza está gostando da conversa aqui. Você pode, pelos os comentários aqui do YouTube ou no Instagram, você pode fazer perguntas que a gente leva para o Coronel. Os contatos dele estão aí na tela, só pode sugerir para ele também lá pelo Instagram o que ele pode trazer na próxima entrevista. Mas na próxima, vamos continuar falando sobre justiça e liberdade? Podemos, tranquilamente. Então, você que está conosco até agora, se queres que o YouTube entregue para você produtos, conteúdos com essa qualidade, com essa direção, inscreva-se no nosso canal. Deixa aí um joinha, que daí a ferramenta vai entender que gostou e vai entregar mais igual a isso aqui, né? Quero agradecer muito a sua companhia. Coronel, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima semana. E você que esteve conosco até agora, brigadão, forte abraço e até o próximo Name on Talk. Valeu!